Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Tecmax Service, tá bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar a você, tá? Que ainda não é inscrito ou que é inscrito a desvendar um mistério que um técnico aqui da minha região fez eu descascar esse abacaxi aqui pra ele. Desistiu da placa, jogou fora. Será que tem reparo isso aqui? A gente vai ver na análise, né? Vamos ver se tem reparo. Deu pra ver que já no início que me entregou dessa forma aqui, ó. Ficou com raiva, desistiu, não quer mais reparar a placa. Já até comprou outra e pôs na casa do cliente. E ele me deu aqui pra desvendar o mistério. O que pode ser que essa placa não liga? Ele ficou tão com raiva que tirou todos os componentes aqui da placa, né? Então vamos descobrir juntos o que pode ser essa causa. A raiva desse técnico. Eita! Pessoal, antes de eu começar esse videozaço pra você aí, né? Esse vídeo top, eu quero agradecer, tá? E fico emocionado, certo? Por eu até atingir aí uns 1000 inscritos do canal, tá? Acho que tem 1040 inscritos no canal já. Quero agradecer todas essas pessoas, né? Que confiam na Tecmax Service, que acreditaram na Tecmax Service, e a Tecmax Service está sempre aí expandindo, levando conhecimento para mais pessoas, conhecendo pessoas novas. Cada dia eu tenho mensagem chegando aqui, né, respondendo perguntas, e eu fico muito feliz. Agradeço de coração e que Deus abençoe poderosamente cada um desses inscritos aí que confiam e continuam fiel aí no nosso canal, tá? Sempre aprendendo e sempre aí perguntando as suas dúvidas aqui, né? No WhatsApp pra gente estar resolvendo qualquer BO que vocês tenham, tá bom? Qualquer dificuldade. Muito obrigado a todos, tá? De coração, sou muito grato pela fidelidade de vocês, tá? Eu fico emocionado por eu ter atingido esse canal. Um canal que muitos falaram que não ia dar certo, nunca ia pra frente, mas além de eu acreditar, primeiramente, né, que Deus iria me capacitar para eu estar, né, atingindo pessoas aí, transbordando conhecimento, e Deus colocou vocês aí no meu caminho, tá, para estar promovendo aí essa felicidade que é minha hoje, tá? De tá aí chegando aos 1040 inscritos mais ou menos aí. Acho que passou dos 1040 inscritos. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês que estão inscritos, tá? E os que vão se inscrever também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos de coração. Um forte abraço para todos vocês. E outra coisa, antes de eu começar esse videozaço para você, eu quero agradecer e parabenizar a Eslane de Goiânia, tá? Ela tem uma empresa em Goiânia. Eu vou deixar aí, tá, o Instagram dela, tá bom? Para vocês conhecerem lá e curtir lá, tá? Curte a página dela no Instagram, tá? Vocês vão conhecer o serviço dela, tá? É uma mulher assim que tá quebrando aí, né, paradigmas, quebrando fronteiras, né, e as mulheres estão expandindo agora no mercado, né, de reparo de placas. Eu fico feliz que as mulheres estão ganhando espaço no mercado aí para estar fazendo reparo de placas. Então eu quero parabenizar aí essa mulher aí, tá, pela sua iniciativa, tá, e por não se rebaixar no mercado. Todo mundo tem espaço no mercado, principalmente aí as mulheres que às vezes se sentem inferiores e acham que ele não é serviço para elas. É serviço para todo mundo. Basta você querer e ter objetivo e ter iniciativa de começar. Tá bom? Eslane de Goiânia, um forte abraço para você. Meus parabéns pela iniciativa, tá? Sucesso para sua empresa. A empresa dela, se não me engano, chama Micromark, tá? De Goiânia. Então quero parabenizar a Eslane de Goiânia. O nome da empresa dela é Micromark, tá? Eu vou deixar o Instagram dela aí aparecendo na tela para vocês.
vai lá, dá uma força pra ela, curte o Instagram dela, tá bom? Que vocês vão gostar do serviço. Ela faz reparo de placas, limpeza de máquinas. Pra quem é de Goiânia aí, ela tá aí pertinho de vocês aí, né? Corre lá, se inscreve, dá uma olhada no serviço dela que vocês vão gostar. Show de bola. Beleza, pessoal? Pessoal, então, bora sem enrolação, vamos lá pro vídeo? Então, pessoal, é o seguinte. Um cliente aqui da região trouxe essa placa pra mim. Na verdade, ele desistiu, tá? De reparar essa placa. Na verdade, ele fuçou a placa toda, né? Ó, deu para ver aqui que ele mexeu aqui. Do jeito que eu peguei com ele, pessoal, tô aqui fazendo um vídeo para vocês, tá? Ele fez o reparo aqui, ó. Ele abriu aqui, mexeu aqui. E mexeu todo aqui na fonte, arrancou os componentes e me entregou assim. Falou assim: ô professor, resolve esse BO para mim. Não consigo... E olha que na verdade ele não é nem um aluno meu, tá? Ele me chama de professor aí porque eu já tenho um canal, ele viu, né, no canal e trouxe essa placa pra mim. E aí depois ele acabou se inscrevendo. Então, ele trouxe do jeito que tá aqui, ó, sem componente nenhum, tá? Então o que que acontece nessa situação? O que que acontece nessa situação quando ele não conseguiu reparar esta placa? Primeiramente, o que que eu perguntei para ele? Eu perguntei: antes de você mexer nessa placa, o que que a placa ela não fazia? Ele me falou assim comigo: ela não liga. Ela não ligava. Beleza. Aí eu perguntei para ele se ele tinha feito todos os procedimentos, né, de teste, para ver se realmente estava com algum curto na fonte, se tinha algum outro componente que não estava fazendo a placa ligar. Ele falou que já foi logo trocando os capacitores LNK e a placa não ligou. Ele ficou com raiva e tirou, troca de novo, põe de novo. Que ele acabou até afetando algumas trilhas aqui, ó, tá? Justamente aqui do nosso resistor de 470k, tá aqui, ó. Então ele, né, mexeu muito na placa. Arrancou até o resistor de 470k aqui, que às vezes não tinha nada a ver com a história, coitado. Mas arrancou. Mas, né, ele trouxe pra mim, né? Tava bem chamuscado. É outra coisa, pessoal. Arrancou até o PTC fora. Aqui, ó. Arrancou até o PTC fora. É brabo. É isso aí. Então, pessoal, essa placa aqui, pessoal, é campeã de o pessoal arrancar os cabelos da cabeça, tá? Eu não falo tanto a Brastemp Consul, mas a Electrolux é abençoada. Ela dá dor de cabeça nos técnicos aí, tá? Então, o que é que acontece? Acontece o seguinte. Depois eu vou explicar outra situação pra vocês aqui, tá? Vocês vão achar bacana. O que que acontece? Ele trouxe, né, a placa e falou que desistiu, né? Então eu analisando bem, tava analisando, olhando, né? Aí o que que aconteceu? Vi que ele mexeu bastante na placa. Pessoal, o que que eu fiz? Eu coloquei uns componentes que eu tenho para teste, coloquei PTC, coloquei tudo. Depois eu tirei, né? Eu não ia fazer nada com a placa mesmo. Eu coloquei para testar, para tirar essa dúvida que tava me matando. Coloquei, a placa realmente não ligou. Só que quando eu fui ver, pessoal, ele cortou na verdade ele cortou essa resina, né? Cortou a resina, né? Aqui particularmente ele passou alguma coisa aqui, né, bem afiado para cortar, que tá bem certinho, né? Diferente daqui, ó. Bacana. Eu olhando. Pessoal, na hora que eu olhei com mais detalhes, né? Quando eu olhei com mais detalhes, né? Primeiro, por isso que eu falo, pessoal, a inspeção visual manda demais, tá? Não vai sair trocando componente. Primeiro faz uma análise visual, olha a placa toda, vê se não tem nada, uma trilha rompida, assim que dá pra ver, né? Dá pra ver aqui, né? Dá pra ver se tem, ó. Tá vendo? O silicone é transparente, mas dá pra ver. Dá uma olhada se não tem nenhum um componente carbonizado, estourado. Verifica, né, antes de sair trocando componente. Depois você vai, faz a aferição, né, dos componentes. Beleza. Na hora que eu
Troquei, beleza, pus lá de volta. Eu olhei aqui, pessoal. Pessoal, é uma coisa simples demais, que o cara não se atentou pelo primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Inspeção visual. Ele não se atentou para esse detalhe. Ele com certeza cortou essa resina com alguma coisa pontiaguda. Pessoal, olha só o que a placa não ligava. Um simples corte. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu consigo aqui mudar mais ou menos alguma coisa para vocês conseguirem ver. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Deixa eu ver se eu... Aqui, pessoal, aqui tá, aqui mais ou menos, aqui, ó, tem um, aqui, ó. Essa trilha tava rompida, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo focar um tiquinho para vocês verem. Aqui, pessoal, pronto. Olha lá, ó. Pronto. Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Vocês estão vendo aqui o que aconteceu? Aqui, ó, tá vendo aqui? Você tá vendo essa ruptura aqui? Pronto, pessoal, era só isso aqui, ó. Deu pra ver agora o que aconteceu? Olha lá. Olha aqui, ó. Olha lá, tá vendo que a trilha tá cortada? Aqui o problema. Olha aí o problema, pessoal. Problema simples. Que ele poderia ter resolvido na hora pro cliente, né? Isso aqui com certeza foi na hora que ele foi cortar lá, não sei o que aconteceu. Ou ele cortou uma coisa pontiaguda, acabou cortando a trilha e ele trocou o componente, não resolveu, foi nada. E ele ficou com raiva, me entregou e foi embora. Pediu para resolver o BO. Pronto, resolvi o BO para ele. Aí o que eu fiz? Né? Eu só dei um pedacinho de fio daqui para cá, ó. É só para teste, né? Só queria saber se estava funcionando mesmo. Só dei um pedacinho de fio daqui, desse ponto para cá, ó. Aqui, até aqui, ó. A placa ligou normalmente, pessoal. Ligou normalmente, coloquei no gigateste, acabou. A placa fez todo o procedimento normal. Todo o procedimento normal. Então o que acontece, pessoal? Sabe o que é isso? Às vezes é correria, às vezes não tem tempo para analisar a placa, às vezes virou já moda, né, de ficar trocando capacitor LNK sem olhar a placa. Pessoal, antes de fazer qualquer coisa, faça uma inspeção visual. Olhem primeiro, se tem um capacitor estufado... Ah, não, pera aí, tem um capacitor estufado. Aí o cara já fala, já vou trocar o LNK. O cara vai trocar o LNK, capacitor, e aí? E se não for a fonte? E se o problema tiver aqui, ó? E se o problema tiver no micro? E aí? E se o problema tiver no micro? Então, primeiro passo, inspeção visual. Segundo passo, aferição dos componentes. Pessoal, eu canso de falar nos vídeos, tá? Qualquer placa que você pegar, pessoal, qualquer uma. Olha, até apaguei minha lâmpada aqui. Aí, ó. O trem é bom demais, né? Pessoal, qualquer... Deixa eu abaixar um pouco aqui o zoom. Pessoal, qualquer placa que você pegar, tá? Pegue a placa e faça uma inspeção visual. Segundo, não saia trocando componente. Primeira coisa, eu quero saber se o microcontrolador tá bom. Será que tá em curto? Será que os indutores aqui estão bons? Será que meu PTC tá bom? Será que meu resistor que vem aqui, que é de 470K, ele tá bom? Faça a aferição primeiro. Olhe para ver se o microcontrolador tá em curto. Como que eu faço isso? Simples demais, pessoal. Simples demais. Pega o pino aqui, ó, -5. Aqui, ó. Pega o pino aqui, ó, -5. Deixa eu ver se eu viro um pouquinho mais essa lâmpada pra cá, pra vocês terem mais ou menos aqui uma visão mais ou menos. Pessoal, pegou uma placa Electrolux, não saia trocando componente não. Primeira coisa que vocês vão fazer, inspeção visual. Segundo passo, aferição do componente a frio, tá? Sem estar energizada. Coloca a ponteira aqui, ó, na escala de BIP, -5 e o pino comum. Colocou, pessoal, o que vocês vão fazer? Se bipar, pessoal, preste bastante atenção nisso, tá? Prestem bastante atenção. Se bipar, -5 pino comum, se bipar,
é porque tá em curto, o microcontrolador tá em curto. Não tem o que fazer. A placa condenada, tá? Se não bipar, pessoal, o que vocês vão fazer também, se não bipar? Vocês vão colocar numa escala de 20K, tá? Vocês vão colocar numa escala de 20K do seu multímetro e vão colocar aqui na ponteira de -5 e o pino comum. Pra que isso, professor? Pra que eu vou medir a resistência do micro? Pois é, meu querido, se a resistência do micro estiver abaixo aí de 2K, por exemplo, seu microcontrolador ele vai ficar aí todo doido, né? A placa vai ficar bipando direto, às vezes algumas funções não vai funcionar normalmente, até chegar um ponto que ela vai parar totalmente. Então o microcontrolador, ele apresenta entre 3,6K a 4,8K, mais ou menos. Ele dá nessa faixa etária aí, mais ou menos aí, tá? Ele dá nessa faixa etária mais ou menos, tá bom? Mas se ele der abaixo de 1K, né? Até 1K ela liga, mas tá muito baixa a resistência, tá? Até 1K ela vai ligar. 1.8K, mas se der abaixo de 2, tá muito ruim, tá? Ela até liga, tá? Se surgir ali 1.8K, por exemplo, a resistência dela em ohms, ela liga. Só que ela vai chegar uma hora que ela vai parar totalmente, tá? Ela não vai aguentar, ela vai começar a aquecer, esse micro vai começar a aquecer, chega uma hora que vai fazer um buraco no meio. Aí ele estoura, acabou, não liga mais, já era. Beleza? Feito isso, pessoal, o que vocês vão fazer? Fez isso? Outra coisa, pessoal, que eu falo demais, lâmpada em série. Tem uma lâmpada em série na sua bancada, tá? Lâmpada em série é muito simples de fazer, tá? É muito simples de fazer, entendeu? A lâmpada em série vai te ajudar se a lâmpada tá em curto, se não tá, ó. Perdão, pessoal. A lâmpada em série ele vai te apresentar se a placa tá em curto, se não tá, entendeu? Todo mundo já sabe, né? Se a lâmpada em série liga, porque a placa tá em curto. Se a lâmpada em série não ligar, quer dizer que a placa não está em curto, tá bom? Então, preste bastante atenção, tá? Lâmpada em série não é difícil de fazer, é muito simples. Se vocês pegarem um cabo que vocês não usam aí de sei lá, de um secador, de algum cabo de alimentação, né? É muito simples fazer essa lâmpada em série, muito simples, não é difícil, é muito fácil, tá? Fácil demais, tá? Muito fácil. Eu vou deixar aqui bem no cantinho aqui para vocês verem o esquema dessa, né? Como é feita a lâmpada em série, tá? Vou deixar aí para vocês verem como é feita, muito simples. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, tem muita gente que chega lá nos comentários do YouTube, por exemplo, e perguntam assim, qual é o valor do resistor? Qual é o valor do componente? Pessoal, o resistor dessa placa é o 470, né, por 1 watts, tá? Posso colocar de 2 watts? Pode colocar de 2 watts. Só que aí o problema você vai ter que alargar mais o buraquinho aqui, ó. Às vezes ela não vai entrar, tá? Aqui, ó. Às vezes o buraquinho é bem pequeno, você vai ter que alargar para entrar o de 2 watts, tá? Mas coloque do mesmo, de 1 watts mesmo, tá? 470K por 1 watts, tá bom? Esse problema de watts aí não tem problema isso não, ou pode ser de 1 ou pode ser de 2, tá bom? Isso não manda nada não. O que manda é que você tem que seguir as cores do resistor que tá lá, entendeu? Colocar o resistor do mesmo valor, tá bom? Outras coisas que a pessoa me pergunta a respeito de minha máquina não entra água. Pessoal, isso é muito relativo. Minha máquina não entra água. O que vocês fazem quando uma máquina não entra água? O que vocês podem fazer, pessoal? Muito simples também. Vamos supor que a sua placa não liga, tá? Sua placa lá não liga e você não tem outro recurso para fazer. Então, o que vocês fazem para testar os componentes, né? Todas as peças que compõem a máquina. Primeiramente, existe um testador, tá? Para isso, tá? Que você consegue fazer todos esses acionamentos de carga. A gente fala acionamentos de carga, tá bom?
Ou se você não tiver o componente, se você não tiver o testador, o que vocês fazem? Tem uma garrinha jacaré, tá? Que as garrinhas jacaré. O que vocês fazem? Coloca no pino AC2 aqui, pessoal, ó. Pino AC2, ó. Coloca no pino AC2. Aqui, ó. AC2. Coloque no pino AC2. Deixa eu ver se esse aqui é o pino AC2 mesmo. É, pino AC2. Vocês vão colocar no pino AC2, tá? Vocês vão pegar um pedaço de fio. Pode ser qualquer pedaço de fio, pessoal. Estanhado. Ou que tem uma garrinha jacaré com outra garrinha jacaré. É só para vocês testarem e simular as cargas. Esse teste, pessoal, é muito perigoso. Então toma cuidado. Se você encostar onde não deve, a placa vai explodir. Aí pronto. Aí você vai ter que pagar outra placa pro cliente. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar aqui no AC2. Aqui, ó. AC2. Tá? Cuidar para não encostar aqui, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Encosta aqui não. Tá bom? Ainda mais no AC1. Agora, motor horário, motor de chará, você pode encostar. Atuador, você pode encostar? Pode, só que você tem que achar a posição dele. Ainda mais que tem atuador de acoplamento. Aí você vai ter que achar a posição dele. O testador já te indica com LED, mas como você não tem um testador, então precisa testar o atuador não, tá? Se você quiser testar, ouvir só o barulho do atuador, né? Funcionando lá, você pode fazer isso, tá bom? Então, AC2, tá bom? Tomar cuidado com o AC1 aqui, ó. AC2. Aí você vai colocar aqui, ó, encosta. Motor horário, motor anti-horário, motor horário, motor anti-horário. Depois você testa o atuador. Depois você vem cá, testa a eletrobomba, que é o pump. Depois você testa válvula, tá? Válvula principal, válvula do amaciante, tá? Válvula do amaciante. E a válvula auxiliar, que é a eco enxágue, tá? Os outros pinos aqui, pessoal, você não encosta não, tá? Que são retornos, tá bom? São retornos da máquina, que se você encostar aqui também vai explodir sua máquina, tá bom? Então os pinos que você vai encostar aqui são bomba, eletrobomba, válvula 1, válvula 2 e válvula 3, tá bom? Pronto, só isso. Mais nada. Beleza, pessoal? Como que eu faço isso, professor? Com os conectores da máquina mesmo. Deixa os conectores da máquina lá. Não tira os conectores da máquina da placa. Não desprende. Os conectores têm que ficar na placa. Tá bom? Os conectores da máquina têm que ficar na placa. Senão você não consegue simular essas cargas. Pra que isso, professor? Que doideira é essa? Não, pessoal, isso não é doideira. É para saber se realmente está funcionando as válvulas, se está acionando a eletrobomba, se o motor está batendo para os dois lados. E se você conseguir achar a posição do atuador aí, ainda mais de um acoplamento, para ver se ele está centrifugando, sentido ortonário, né? Muito simples, tá? Muito simples. É muito simples. Não tem segredo isso, tá? Agora, com o testador, você consegue, né, fazer todo esse acionamento aí, com certeza. Tá bom? Então, o que acontece, pessoal? É o seguinte agora. Agora é o pulo do gato, tá? Preste bastante atenção que esse agora é o pulo do gato. Vamos supor que você fez esse teste que eu acabei de explicar para você. Acabei de explicar e não acionou nada. Ó, não acionou nada. Por exemplo, tá? Não acionou o motor. Aí já é um problema de afiação, tá quebrada lá, tá? Tá rompido em algum lugar, tá bom? Vamos supor que só funcionou só válvula, eletrobomba e o motor não. O motor anti-horário não funcionou. Então deve ter algum fio que tá rompido. Outra coisa, vamos supor que chegou na casa do cliente e a máquina não inicia. Ela liga normalmente, dá o sinal de bip. Na hora que você vai selecionar lá a função, seleção de programas, ela não faz mais nada, acabou, ela tá morta. Mas ela tá ligada. Ah, professor, jampeei lá, né, o interruptor da porta lá, né, onde tem a trava, e também não deu nada. Pessoal, tome bastante cuidado, tá? Porque esse problema está relacionado aos resistores aqui, ó, de retorno, tá bom? Então, temos os resistores de retorno aqui, ó, tome bastante cuidado sobre isso, tá? Então, os resistores de retorno, ele vai causar com que sua placa não inicia, às vezes ele vai achar o processo lá para centrifugar e não acha. Às vezes o atuador fica lá girando direto, né? E não para.
Problema também de que outra coisa, se o atuador fica girando lá, ó, não para, fica lá assim, ó, achando, tentando achar a posição assim, ó, e não acha. Pode ser também resistor de retorno, tá? Mas tem que olhar, tem que fazer uma varredura para ver se não é o próprio atuador, se não tem fio rompido, tá? Acontece muito isso também, tá bom? Então, basicamente isso, pessoal. Esse aqui é um BOzinho que o técnico não conseguiu resolver, tá? Ele não é o meu aluno aí, tá? Ele até falou comigo que vai comprar um curso meu aí para estar especializando ainda mais, né? Ele vai comprar esse curso meu no mês que vem para estar se especializando, tá bom? Então, ele poderia ter recuperado essa placa e ganhado um dinheirinho para ele aí, né? Praticamente ele deixou aqui R$100 na mesa. Aí, ó. Ele deixou R$100 na mesa, certo? R$100, professor? Sim, R$100. Uma placa dessa aqui na minha região, pessoal, tá custando R$240 original, tá? Se você cobra 100 do cliente, tá? O cliente vai fazer com certeza, tá? Com garantia e tudo. Se você der uma garantia boa pro cliente, ele vai consertar com você. É melhor ele pagar 100 do que pagar 240, né? E tem lugar que é muito mais caro, tá? Isso é só o valor que assim, dos lugares que vendem por aqui, tá? Então ele deixou praticamente R$100 na mesa e pagou aí 200 e pouco numa placa aí. Assim, para não ter dor de cabeça, né, reclamação, ele preferiu comprar uma placa. Não, né, não persistiu. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, é basicamente isso. Um problema bobo, né, uma trilha rompida, que ele acho que ele mesmo ocasionou, não conseguiu resolver, trouxe para mim, né? E se surgir aí uma placa aí LT15, uma LTC15, eu vou pôr no lugar e faço o reparo novamente, show de bola. Põe a placa no lugar. Beleza? Eu não vou colocar como sucata porque ela tá boa, né? Então, eu posso usar, levar ela para fazer teste na casa do cliente. Mas como eu não preciso, eu tenho os testadores, né? Então, para mim, eu deixo aí para salvar alguém aí. Beleza, pessoal? Outra coisa que eu queria falar, pessoal, sobre essa plaquinha aqui, ó. Pessoal, essas plaquinhas aqui da Consul, toma bastante cuidado. Essas placas aqui, ó, nem todas elas dá reparo, tá bom? Por que eu vou te falar? Ah, professor, que isso? Sério? Sério, aqui, ó. A pessoa usa tanto, vai usando, usa tanto. Olha aqui, olha a situação dessa placa. Toda oxidada, olha. Toda oxidada, já não tem mais. Eu acho que isso aqui eu não faço reparo nesse tipo de placa, desse jeito que não, tá? Porque isso aqui é serviço que vai dar retorno, tá? Olha pra você ver, não tô brincando, ó. Olha o botão como é que ficou de tanto apertar. Quebrou o botão, ó. Quebrou o botão, ela liga, normal, liga, faz tudo. Só que ela, depois que ela começa a trabalhar, ela começa a dar uma intermitência, tá, pessoal? Ela começa a dar intermitência, por quê? Essa intermitência é causada pela essas trilhas que tá aqui, ó, tudo carbonizado aqui, ó, tudo enferrujado. Olha lá. Olha lá, tudo enferrujado, pessoal. Tá vendo? Olha lá. Tudo enferrujado. Então, ou seja, eu, né, não faço reparo nessas placas. Não faço. Então, nesse caso, eu prefiro que o cliente compre outra na minha mão, tá? Que temos placas excelentes aqui para vender. Compra outra na minha mão e ele dá uma garantia muito boa para ele, tá bom? Então, pegou com esse defeito aqui, pessoal, não repara não compensa não, tá? Olha para você ver. Olha como é que tá a situação dessa placa. Olha. Olha como é que tá a situação dessa placa. Tá vendo? Tá vendo a situação da placa, como é que tá? Todo enferrujado, pessoal. Pegando essa situação, pessoal, não compensa arrumar não, tá? Isso aqui é gastar estanho à toa, vai dar retorno, então não compensa. Não compensa de verdade, tá? Ah, mas você não tá deixando dinheiro na mesa, não? Não. Não é que eu tô deixando dinheiro na mesa. É que é melhor você evitar, é melhor você saber que existe um problema aqui do que você passar por cima desse problema que existe e entregar pro cliente. Aí você vai ter muito mais gasto, você tem que ficar voltando na casa do cliente toda hora, né? E você sabendo o problema, não conseguiu evitar. Beleza, pessoal? Pessoal, outra coisa, antes de terminar esse vídeo, pessoal, pelo amor de Deus, não deixe para me procurar depois do mês de abril. Pessoal,
o meu curso da Electrolux. O preço está sensacional, pessoal. Não deixa de me procurar, não deixa para a última hora, tá? Vai ser um empreendimento, um investimento em você, tá? Para você criar seu próprio negócio. Me procura que eu vou te falar o valor do curso. O que tem no curso, pessoal? O que tem no curso, professor? Você tem as videoaulas, você tem imagem ilustrativa que você vai acompanhar, saber qual é os setores da placa. Você vai aprender a fazer gigateste, você vai aprender a fazer testador para você testar a máquina aqui, ó, sem placa, tá? Sem ausência, sem a presença de uma placa de potência na máquina. Você consegue testar a sua lavadora sim. Depois eu vou fazer um vídeo, tá? Sobre esse testador que eu tô falando para vocês, tá bom? Então, segura a onda aí. Vou fazer para vocês esse vídeo. Então o curso tá sensacional, pessoal. É só no mês de abril, pessoal. Não deixa pra última hora. Tá acabando o mês de abril, tá bom? Eu consigo segurar até no mês de maio, tá? Qual dia, professor? Agora que eu tô vendo isso, nossa, o preço tá muito bom. Que dia que você consegue pra mim, professor, segurar esse... Pessoal, eu vou prorrogar até o dia 10 de maio, tá? Passou do dia 10 de maio, eu não vou mais conseguir manter esse preço, tá? Me procura no WhatsApp, no link da descrição aí, para você saber qual é o preço. Então, pessoal, eu não vou conseguir manter. Então, se vocês estiverem vendo esse vídeo, tá? E quer fazer o curso comigo, tá? Me procurem, tá bom? Por quê? Porque vocês não vão conseguir depois fazer pelo preço que tá. Tem muita gente, mas é muita gente me chamando, querendo fazer o curso, tá? Às vezes eu não consigo nem atender todo mundo durante o dia e durante a tarde e também durante a noite. É muita gente me procurando. Pessoal, então me procurem, tá? Outra coisa, estou falando aqui, vou prorrogar até o dia 10 de abril. Perdão, 10 de maio, tá? Eu falei que se acabasse o mês de abril, eu não conseguiria manter o preço, correto? Então eu vou prorrogar essa data até o dia 10 de maio, pessoal. Repetindo, até o dia 10 de maio. Então, passou do dia 10 de maio, eu não consigo mais manter esse preço, tá? Então, eu consegui aqui olhar com a minha equipe e ele falou, professor, é você que manda. Vamos prorrogar até o dia 10 de maio, para mais pessoas ter mais oportunidades. Então vamos prorrogar até o dia 10 de maio, tá bom? Quem não fez, me procura para fazer. O curso está sensacional, pessoal. O curso está sensacional. Tem muito feedback aí no YouTube, nos comentários, falando sobre o curso, tá? Que tá show de bola, tá bom, pessoal? Então, corre, não deixa para última hora, me procura, tá bom? Para você saber o valor e como é que funciona o curso, tá bom? O curso são videoaulas, imagens ilustrativas, tá? Você tem um certificado de conclusão, tá bom? Você vai ter o seu certificado de conclusão, beleza? E você vai aprender a fazer gigateste e vai aprender a fazer o testador para você testar a sua lavadora sem placa, tá bom? Mesmo com a placa funcionando, mesmo a placa não funcionando, você consegue testar, tá bom? Pessoal, então, vamos ficar por aqui, né? O vídeo aí, né? Se foi útil para você, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, tá bom, pessoal? Compartilhe com seus amigos, é muito importante. Se você compartilhando, você tá levando conhecimentos para mais pessoas vão conhecer o nosso canal e mais pessoas conhecendo o nosso canal, a gente vai bater uma meta aí para alcançar muito mais pessoas, transbordando a vida de outras pessoas, tá bom, pessoal? O conhecimento não foi feito para ser escondido, o conhecimento foi feito para expandir, para as pessoas conhecerem e tá criando seu próprio negócio, né, pessoal? Então o mercado aí tá crescendo muito com pessoas inovando e criando seu próprio negócio, tá bom, pessoal? Meus queridos, muito obrigado mais uma vez pela sua paciência, pelo tempo disponível que vocês teve em assistir esse vídeo, tá? Muito obrigado pela disponibilidade que você teve agora neste momento, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Se não fosse vocês, meu canal que não estaria como está hoje, tá? Então é um prazer fazer um vídeo para vocês sobre esse conteúdo aqui, tá bom? É um conteúdo que eu gosto de fazer.
Surgiu dúvida, pessoal? Me procure no link do WhatsApp, tá bom? Ah, eu acho que eu vou procurar o professor no WhatsApp. Me procurem. Pode me chamar que eu vou estar à disposição de vocês. Beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Tamo junto.